Paulinha, agora esse apoio do cantor Leonardo ao presidente Jair Bolsonaro gerou uma certa rusga na família dele, né? Gente, pois é, o João Guilherme, que é filho do cantor Leonardo, não curtiu o posicionamento do pai e fez uma série de posts no Twitter dizendo o seguinte, eu vou ler para vocês, tá? Hoje tô triste, sei bem a influência do meu pai, ele é gigante. Querido por tantos, mas joga no time errado e está cego. Diante de todos os últimos escândalos envolvendo o atual mandatário, ver alguém tão importante para mim declarar apoio dessa forma me enoja. É tanta ignorância que nem sei. É como se eu não tivesse minhas duas irmãs mais velhas, que já tiveram 14, 15 anos, ou minhas sobrinhas. Como se todas as mortes ligadas ao pouco caso do governo perante a ciência e a vacinação fossem só um delírio. E aí o João fez um outro tweet dizendo: peço desculpas pela falta de educação e de sensibilidade do meu pai. Eu amo ele, por isso peço perdão. A Poliana Rocha, que é a atual esposa, né, do pai do João, ela resolveu responder lá no Instagram dela, nos stories. Então ela disse o seguinte, olha, a que ponto chegamos, João Guilherme? Por favor, respeite seu pai e sua escolha, livre-arbítrio. Sempre te tratamos com muito amor. Ele honrou suas obrigações de pai, pagou pensão até os seus 18 anos corretamente, viagens e tudo o que você precisou. Ele é um homem do bem, querido e amado. Ele não merece passar por isso. Repense suas atitudes. Uma relação de pai e filho deveria ser maior do que qualquer coisa nesse mundo. Só quem não tem pai é que sabe valorizar o seu. Eu creio. Que pena. E aí, lá no Twitter, o João também já tinha falado um pouco sobre essa questão de pai, de pensão, respondendo muito dos seguidores dele, porque uma das respostas que tem mais engajamento lá é exatamente dizendo: é fácil vir agora criticar seu pai, que sempre te sustentou, uma coisa nesse sentido, né? E lá o João disse assim, e por favor não me venham com discursos como se sustenta sem a pensão do seu pai. Então, nunca precisou acordar cedo para pegar na enxada, tudo que tem é por causa do pai. Isso é falta de respeito com a família da minha mãe, que me criou e educou. Nunca dependi dele. Pensão é direito da minha mãe, auxílio para cuidar da criança que veio ao mundo por duas vias, mãe e pai. Então a treta está estabelecida. Paulinha, que treta familiar, hein, Filipão? E reflete o que acontece em muitas famílias, né, Paulo? Senhora. Porque tem muita família e amigos brigados por causa de política, não só nessa eleição, acho que em 2018 também teve, né? Mas deu uma intensificada, né? Eu acho que deu uma intensificada. Como é que resolve em primeiro isso, lugar, muito Filipão? bom dia, Paulinho, bom dia, Guga, bom dia, Paulinha. Olha só, vocês sabem, tem uma questão que me chama muito a atenção. Gente, eu nunca sei em que câmera que eu tô, nunca. Aqui todas são suas, meu amor. Olha só. É igual o Lula, pode mais que nem o Lula aqui. Eu acho que a gente nunca deve, principalmente eu acho que no caso do João Guilherme, eu acho que a Poliana, ela tem um pouco de razão. Primeiro que eu acho que política, futebol e mulher não se discute, né? Você tem que simplesmente ter a sua ideologia e ponto final e segue o jogo. Já que o Leonardo, ele teve a intenção e quis realmente ir apoiar o presidente Bolsonaro, eu não vejo absolutamente nada de errado. Até porque, do outro lado, tem vários artistas também apoiando o Lula, né? Tem vários, assim, que fizeram L durante a campanha, que realmente trouxeram toda essa visibilidade também pro ex-presidente Luiz Inácio. Então, eu não vejo, num momento como esse, o Leonardo, o Gustavo Lima ou qualquer outro artista ir e se posicionar diante a sua predileção partidária. Agora, eu não tolero, assim, eu não gosto disso. Eu acho assim que, em primeiro lugar, a minha família acima de tudo. Acima de tudo. É, isso aí. Né? Então, assim, eu jamais iria contra o meu pai ou expor o meu pai de uma forma extremamente desnecessária, se o caso realmente fosse uma política. Eu poderia até acordar com ele ou conversarmos os dois, eu e ele juntos. Olha, eu não gostei desse teu posicionamento, não acho interessante, porque é justamente isso também do que a Poliana disse. Eu acho que a partir do momento que você tem o privilégio de ter tido uma boa educação, né, de ter
estudado, de ter feito absolutamente tudo o que você fez na vida e chegou aonde ele chegou, através também do sustento do próprio pai, eu não vejo por que eu acho que você ir lá e querer retalhar o seu pai e a sua família em rede social. O Fê, isso mostra também uma relação deteriorada já que eles tinham, mas né? então, não é uma coisa... mas até aí eu acho que, em primeiro lugar, eu acredito muito que os dois ele deveria ter ligado para o pai, claro, ou ter conversado com o pai, porque nós estamos num momento que as pessoas elas fazem as suas escolhas, e elas estão ali justamente, e que bom que façam as suas escolhas, claro, porque eu acho que, em primeiro lugar, a unanimidade ela é burra. Né? Se você for unânime em absolutamente tudo, você não está nunca ouvindo o seu outro lado ou tentando buscar alguma solução. Você está indo numa onda, e eu não gosto desse papo de onda. Então, assim, eu acho que eu não curti o posicionamento. Assim, ele tem todo o direito também, o João Guilherme, de ter o posicionamento dele, político, ok, mas também não concordo. Pai é pai, mas pai é pai, né? E ponto final. Porque claro, na minha família, faça o que quiser comigo. Que eu me defendo, claro, eu vou, eu grito, eu faço o que for. Agora, se mexer com a minha família, o bicho vira e o negócio muda de figura. Deixa eu fazer uma pergunta para você, meu querido Ursinho Guga Noblar. Meu pimpão, eu quero perguntar para vocês, porque eu tô muito curioso, assim. Para mim, Zezé de Camargo não existe sem Luciano. E Chitãozinho não existe sem Chororó. Onde é que estavam Luciano e Chororó? Me responda, Guga Noblar, por favor. Nenhum dos dois quis comparecer a este evento. Eles não querem dar apoio a Jair Bolsonaro. A dupla tá rachada e vai mais longe que isso. Eu não sei se vocês lembram, Sandy e Júnior também não são Bolsonaro. Inclusive o Júnior gravou já um vídeo falando em fora. Mas o Zezé de Camargo e o Luciano acho que já não estavam muito próximos há um tempinho, não é gases? Né? São gases. Eles fizeram gases ontem à tarde. Eu não sei das rugas. Agora, que a dupla, neste evento político, se separou. As duas, neste evento político, estão separadas. Ainda teve o filho fazendo uma crítica pública, que, sinceramente, da maneira como foi feita, porque eu acho que todo mundo que é público e se posiciona politicamente está sujeito a críticas desde que civilizadas, críticas honestas. Eu acho que o que pega me enoja, sabe? Esse tipo de palavreado, né? Ele falar que o voto dele enoja, ele chegou a falar isso. Porque ele poderia dizer, eu discordo do meu pai, a minha posição é outra, que respeitem aí a posição do meu pai. Enfim, ponto. Eu não pegaria pesado. Mas a relação não devia ser boa, Paulinha. Isso aí é só consequência. Não é boa. Isso é consequência de um passado. Na resposta que ele dá pro internauta, que ele disse que nunca foi sustentado, para mim tá claro ali que a relação deles tem algum problema, sim, que ele disse que o pai teve que ajudar com a mãe porque é lei e ele é filho dos dois. E ali fica claro que tem algum problema. Mas, cara, se você coloca a política acima da sua relação, tanto familiar, com o seu pai quanto com a sua mãe... Você acha que ele colocou assim? Claro que coloca, porque você expõe o seu pai. Da política. E aí, do jeito que ele fez a crítica, eu também não pegaria pesado. Eu entendo você criticar. Você criticar publicamente, sendo uma pessoa pública, o seu pai, sim, fazer até um debate, quem sabe, político em cima disso, que atraia mais interesse das pessoas para a política. E aí, claro, tem que ser crítica civilizada e honesta. Não pode virar insulto e bate-boca. Ele não pode fazer... Não, e principalmente internet, né? E expor também, né? Eu acho que o pai, porque quer ou não, o Leonardo, ele tem um peso artístico, sabe? É um cara que batalhou. Nós sabemos a história do Leandro e Leonardo, né? Começaram lá plantando tomate, os dois batalharam muito, conseguiram chegar ao estrelato, juntaram um monte de dinheiros, né? Vários dinheiros. E aí, eles simplesmente começam vou falar uma coisa pra vocês. A colocar talvez vocês vão discordar de mim, mas eu acho que quem tem esse tipo de postura, principalmente a que ele teve com o pai dele, ele é podre por dentro. É verdade, eu podre. Também. Não, mas eu não discordo. Eu não discordo. Sabe por que é podre por dentro? Eu vou explicar pra você por que é podre por dentro. Porque pelo menos eu interpreto a relação de um pai e filho acima de qualquer outra coisa. Sim. E se eu tenho qualquer tipo de divergência com meu pai, eu não vou pro Twitter falar isso. Eu vou sentar com
com ele. Sim. Mas você deve ter uma relação muito legal com seu pai. Então, mas aí que tá. Não, eu não tô justificando, mas eu tô dizendo. Eu não vou pro Twitter. Não vou pro Twitter pra buscar engajamento e like. Guguinha, não interessa a opinião do João. Olha, só pra finalizar. Não quero tumultuar o processo. Olha, eu acho que a gente não tem informação suficiente para julgar os dois. Agora, a relação dos dois. Agora, sobre esses apoios dos sertanejos, é claro que são apoios robustos de pessoas que têm muitos seguidores, que têm muita relevância, que podem virar um ou outro voto. Agora, eu acredito que a maioria desses apoios é mais ou menos como na política. São aqueles que já eram bolsonaristas, que os fãs sabem, ninguém, não é de surpresa para ninguém ver que Gustavo Lima está do lado dele. Enfim. Mas podia estar quieto, né? Podia estar quieto, mas tem uma diferença, eu não acho que isso vá de fato transformar muitos votos, porque as pessoas já faziam essa conotação do Bolsonaro ser apoiado pelos sertanejos, diferente do Lula, que conseguiu Xuxa e Ivete. É diferente. São Paulinho, públicos diferentes. Eu queria que você comentasse sobre esse caso, mas se você puder também no seu comentário falar um pouquinho pra gente quais são as razões dos sertanejos apoiarem o Bolsonaro, porque a gente vê pouquíssimos sertanejos apoiando o Lula, né? Por que isso acontece? Tem um alinhamento natural, né, do presidente. O presidente vai muito bem, inclusive interior de São Paulo, Goiás, toda a região centro-oeste, parte da pecuária, tem uma identificação muito grande com o jeito do presidente e, claro, com o apoio que o Bolsonaro dá ao agro, né? Hoje em dia, a esquerda se tornou restrita a dois campos. Uma elite burguesa, urbana, playboy, comedora de cupcake, Starbucks, esse tipo de coisa, né? Os revoltadinhos da USP, esse tipo de coisa, filhinhos de papai, a gente está vendo aí um caso, e o outro, populações num nível de vulnerabilidade social muito grande, que dependem, ainda tem um recall muito grande de programas sociais que foram ampliados nos governos do PT. Esses são os dois redutos de votos da esquerda. No agro é muito difícil, no interior é muito difícil. Trabalhadores braçais, o PT perdeu muito, a esquerda perdeu muita participação. Isso é um fenômeno mundial, isso vem acontecendo no mundo inteiro. Sobre o caso Intela, especificamente, eu vou concordar em essência com o meu querido Felipe, que, aliás, hoje, abre aí a câmera pra ele, porque hoje ele tá muito bonitão, cara. Mas você sabe que é pra você, né, Estão combinando. Você sabe que é pra você, né? Você sabe que é pra você. Eu saio de casa pra vir fazer o programa pensando no pimpão. Esse esquema, olha os óculos com a camisa. Lindo! Vem logo pro Brasil. Vamos pro Brasil. E sentar nesse sofá do teu lado. Por favor. Falando especificamente, a parte que eu vou discordar só do Felipe, apesar desses óculos lindos, é que eu não vejo problema em discutir política dentro de casa. Na minha casa, a gente sempre discutiu muito, graças a Deus, e com divergência, né? Eu aprendi muito com meu avô, claro, aprendi muito com meu pai, com meu padrasto. A minha mãe me liga para falar de política quase todo dia, não perde um morning show. Aliás, um beijo para dona Elane. E isso faz parte, né? Eu acho que, inclusive, eu tinha muitas divergências, principalmente quando eu era mais jovem. Mas o que falta ao jovem, de um modo geral, é um pouco de humildade. Quantos anos tem esse menino? 20 anos de idade. 20 e poucos anos. 20 anos. Tem 20 anos. Eu procurei na internet. Tem 20 anos de idade. Significa que ele nasceu em 2002. Quando ele nasceu, o Lula estava sendo eleito pela primeira vez. Não sabe nada de política. Sabe nada. Me desculpa a franqueza, mas você pega um homem como o Leonardo, um self-made man, um homem que construiu uma das carreiras mais vitoriosas da história da música brasileira. Um ícone de gerações. Quando eu nasci já era um ícone, ou pelo menos desde que eu me entendo por gente já era um ícone, e continua sendo um ícone até hoje. Uma trajetória espetacular, ganhou tudo que podia ter ganhado na vida. E aí vem um menino que, desculpa, acabou de sair da puberdade, nunca conquistou absolutamente nada na vida e cuja opinião só é importante porque qual é o grande efeito desse garoto? É que ele é filho do Leonardo. Pô, o que me interessa a opinião desse cara? Não interessa absolutamente nada. Nunca construiu nada na vida. As pessoas têm que ter humildade de
reconhecer, isso é um recado para todos os jovens no Brasil. Reconheçam as virtudes e a trajetória dos seus pais. Não menospreze, é maluco, tio de zap. Meu pai é tio de zap. Eu que sou malandrão. Você que é malandrão não viveu o governo do Fernando Henrique, você não sabe o que aconteceu no Brasil, você não sabe o que aconteceu com a carga tributária brasileira, quase que tudo o governo. Você não viveu o governo Lula, você não sabe, na época do mensalão, João, isso aí. 2006, você estava mijando no pinico. É isso. Então você não tem nem idade para dar opinião de absolutamente nada. Mas ele viveu o Bolsonaro, né? Bolsonaro ele tá vivendo. Viveu o quê do Bolsonaro? Viveu o quê? Ele tá vivendo 4 anos de Bolsonaro. Bolsonaro. O que ele sabe do Bolsonaro, ele não tem comparação. Ele não tem parâmetro comparativo, claro, não sabe o que é, não sabe o que foi a pandemia no resto do mundo. Não sabe que, por exemplo, agora, na semana passada, por exemplo, a Pfizer reconheceu que as vacinas que foram incensadas no mundo inteiro nunca haviam sido testadas para parar a transmissão, enquanto tinha um monte de comentarista defendendo o passaporte sanitário. A vacina não funciona, isso? A vacina, então, não funciona da pandemia, Querido, se você entendeu isso, aí eu não sei o que você fez. O que você está querendo dizer da vacina? Então explica. Eu explico claramente. Na semana passada, a presidente internacional da Pfizer para mercados desenvolvidos, disse na Comissão da União Europeia que a Pfizer nunca testou as suas vacinas para impedir a transmissão do coronavírus, que foi a base para toda a ideia do passaporte sanitário. Deu certo ou não deu a vacina? Na internet pesquisa. Agora, se você entende disso, eu disse que vacina não serve para nada... Você está querendo atacar ou não a vacina? Você está falando bem ou mal? Me explica. Isso aí é positivo ou negativo? Você está colocando a vacina. Você está querendo colocar a vacina. Vamos voltar pro Chitãozinho e Chororó, turma. Mas o Guga, ele não disse isso, vai. Ele não disse isso. Ele está pondo dúvida. Mas vamos voltar Vamos voltar pro Chitãozinho e Chororó, por favor. Será que podemos voltar pro Chitãozinho e Chororó? Agradeço bastante, por favor, Paulinho. Eu amo Chitãozinho e Chororó. O Olavo de Carvalho dizia o seguinte: o brasileiro tem 2 neurônios, o contra e o a favor. Ele não Se o cara ouve o Olavo de Carvalho, já vira uma piada, Paulo. Não cita o Olavo de Carvalho, isso não é referência para quem é sério. Mas continue. Cara, Guga, se você ler um livro do Olavo de Carvalho, você vai ter um AVC, porque você não vai conseguir compreender nenhuma palavra. Eu vou ter um AVC, principalmente na parte eu nunca vi você citar um livro. A parte do refrigerante que tem feto dentro de um AVC. Peraí. Agora deixa eu voltar aqui turma. A parte que vai ter feto em refrigerante me deu AVC também. Vamos terminar o raciocínio. Eu tô super curioso para saber a questão do Chitãozinho Chororó, do Zezé de Camargo e Luciano. Eu também quero. Por favor, ô Paulinho, pra gente encerrar. Como eu vinha dizendo, então, um jovem desse, que não é um jovem com um enorme sucesso, que não realizou nada. Porque a vida desse menino foi... repara, ele acha que ele tem direito à pensão. Ele entende o direito dado num tribunal, juridicamente, como um senso de algo que ele tem o direito. O cara com 20 anos de idade, eu tenho direito. Eu tenho direito à pensão. Você tem direito à subsistência. Lê o que você tem direito na Carta de Direitos Humanos. E é isso, a Constituição brasileira, e você tem direito. Agora, caminhando para isso, explicando especificamente qual é a diferença, eu acho que, de um modo geral, nós na sociedade não deveríamos influenciar os nossos votos baseados no que pensam artistas. Artistas são muito bons para fazerem as suas artes. Então, o Leonardo é um baita de um cantor, um sertanejo, a Anitta é uma baita de uma artista pop, não necessariamente uma baita de uma cantora, mas é uma baita de uma artista pop, e a opinião política deles é muito pouco relevante, deveria ser muito pouco relevante para a sociedade. Né? Não são pessoas que estudaram profundamente política, não são pessoas que argumentam com enorme eloquência. A pessoa pode ser artista e argumentar com enorme eloquência. Você vê, por exemplo, a Anitta não sabe nada de política. Eu não sei qual é o nível de profundidade do Leonardo, confesso. Agora, o que isso impacta no voto do eleitor? Impacta em quebrar rejeições. São pessoas que são ídolos para muita gente de diversos espectros políticos. Eu gosto da Anitta sendo bolsonarista, tenho muita certeza que gosta, eu sempre digo que não sou exatamente um bolsonarista, mas eleitor do Bolsonaro, e tem muita gente que vota no Leonardo, que vota no Lula e é fã do Leonardo. Quando as pessoas enxergam os seus ídolos declarando voto, isso serve muitas vezes para quebrar a rejeição, né? A teoria do farol de opinião. A pessoa olha e fala assim, se o Leonardo
gosta do Bolsonaro, talvez ele não seja o Hitler que a imprensa pinta. Ajuda muito neste sentido. Agora, volto a dizer, as pessoas não deveriam mudar o seu voto com base em apoio de artista.